Meu nome é Silvio Modê, eu sou presidente da Autodesk no Brasil. Eu estou na empresa há 6 anos, desde 2016. Somos uma empresa que desenvolve software, soluções digitais, especificamente para 3 mercados. O mercado de arquitetura, engenharia e construção, o mercado de manufatura e o mercado de mídia e entretenimento. Na Autodesk, as nossas soluções, elas normalmente giram em torno de se digitalizar e se criar mundos virtuais. Então nós podemos digitalizar algo que já existe ou podemos criar algo inteiramente novo, seja como um projeto de engenharia, em arquitetura, seja um produto novo na manufatura, por exemplo, se você já ouviu falar nos carros da Tesla, nos foguetes da SpaceX, ou no mundo da mídia de entretenimento, tudo aquilo que você hoje não vê, melhor, tudo aquilo que você vê numa tela e que não existe de verdade, grandes chances que sejam feitos com o software da Autodesk. Patrocínio Samsung. Saia da mesmice com nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Patrocínio Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Vamos falar um exemplo aqui do Brasil, todo mundo sabe, né? Quer dizer, você acaba, não diria apenas em relação a superfaturamento, mas você acaba colocando uma série de sobrecustos numa obra, já prevendo que você vai ter uma série de imprevistos e uma série de atrasos. Então, esse volume de redundância e de desperdício numa obra pública, ele pode chegar de 30% a 40%. Obviamente, isso é repassado no preço e nós, contribuintes, pagamos por isso. Quando você tem a digitalização desse processo de construção, o processo ele é limpo. Como eu te falei, a redução de desperdício ela é muito grande. Você chega a um desperdício abaixo de 5%. Então, com isso, você consegue precificar melhor, precificar mais baixo e você consegue garantir que a obra termine no custo e no prazo. Essa digitalização ela dá muito mais transparência. Por quê? Porque não apenas eu tenho uma visão muito melhor de qual é o custo exato e como essa obra vai se desenvolver, como eu também sei exatamente o consumo desses recursos, seja mão de obra, seja dinheiro, seja material, ao longo das fases de execução. Então eu posso dar publicidade disso e eu tenho visibilidade imediata se aquela obra, ainda que esteja no começo, que ela está dentro do plano ou fora do plano. Isso permite ações corretivas, que é bom para todo mundo, porque a gente evita desperdício, inclusive do dinheiro público. Essa tecnologia ela tem um nome, é uma metodologia, se chama Building Information Modeling, que é o BIM. Cada dia mais popularizado esse conceito e hoje eu diria para você que ela está sendo usada em diversos órgãos contratantes de obras, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Então a gente tem desde o próprio governo federal em projetos de infraestrutura através do DENIT, até governos estaduais, como por exemplo projetos para obras de prevenção de enchentes sendo realizados pelo governo do Espírito Santo e algumas obras inclusive municipais. A Prefeitura de Manaus, por exemplo, tem várias obras nesse sentido, totalmente digitalizadas, né? Recentemente, nós trabalhamos junto com a Universidade Federal do Paraná e foi muito interessante, porque foi um projeto de conclusão de curso de uma aluna que usou a nossa tecnologia para digitalizar a reforma do espaço da universidade para permitir a volta às aulas pós-pandemia com a maior segurança possível. Isso se tornou um projeto dessa universidade, que, repito, a partir de um projeto de conclusão de curso, de um TCC, né? E é mais um exemplo de como essa tecnologia pode ser utilizada para o bem-estar de todos, para a segurança, para a saúde. Obras que têm modelos digitais aplicados, elas têm um volume de acidente muito menor, um volume de desperdício muito menor e elas têm uma probabilidade muito maior de terminar no prazo e dentro daquilo que foi orçado. A gente vê isso em todas as obras praticamente que são executadas a partir desse modelo digital. E é uma tecnologia que eu diria hoje ela tem um papel fundamental quando a gente fala de sustentabilidade. Eu não sei se você sabe, Mariana, mas 1/3 do lixo do mundo é gerado pela construção civil. Quando você digitaliza um processo de construção desde o seu início até a construção em si, no canteiro de obras, esse índice de desperdício, que hoje em média é de 30% a 40%, ele cai para menos de 5%.
Então você transforma o mundo num lugar mais limpo à medida em que você precisa acelerar a construção, né, de moradias, de infraestrutura, de equipamentos públicos, para que, de certa forma, o crescimento populacional ele tenha como acontecer, né? Hoje nós temos, só para você ter uma ideia, o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas, né? E 60% desse número vive em áreas urbanas. Até 2050 seremos 10 bilhões e 70% vão viver em áreas urbanas. Então é fundamental que o processo de construção ele não apenas se intensifique, mas que ele seja mais limpo, mais inteligente e que ele garanta maior mobilidade, segurança e conforto para quem vive nos grandes centros. A construção civil ela é intensiva do ponto de vista de gestão de gestão de recursos financeiros, né? É uma das indústrias que historicamente tem ficado mais atrasada em relação à adoção de tecnologia. Isso tem mudado e a expectativa e o que a gente percebe é que a mudança ela veio para ficar e ela vai ser acelerada. Isso traz uma série de benefícios, alguns deles nós já comentamos aqui, que é o benefício do menor custo, né, da gestão da obra mais eficiente, da obra mais limpa, que suja menos o planeta e que é entregue no prazo, com maior traqueabilidade, quer dizer, com a publicidade de onde se está investindo o recurso público e o acompanhamento dessa obra digitalmente, através de qualquer portal, pela população. Além disso, conforme você adota a tecnologia na construção civil, vai acontecer que a mão de obra ela vai se transformar e vai ficar mais especializada. Então você consegue ter oportunidades de capacitação profissional desde o escritório de projeto até o canteiro de obras. Nós temos um caso específico aqui no Brasil, inclusive, que é a estação Morumbi de metrô, uma estação de um trem de superfície, que foi a primeira obra sem papel a ser desenvolvida na América Latina. Então isso passou por um processo de capacitação intenso de todos os funcionários, inclusive da obra, do canteiro de obras. Então isso abre uma série de campos para profissionalização, né, para educação e para o melhor aproveitamento dessa capacitação em forma de renda maior para o trabalhador. Então isso a gente vê com muito bons olhos também. Então eu imagino o futuro da construção civil, uma construção mais limpa, uma construção mais segura e uma construção que oferece também aos trabalhadores uma oportunidade de, além de trabalhar, se capacitar para seguir uma carreira seguindo a adoção paulatina de tecnologia, mesmo no canteiro de obras. Isso já tem diminuído muito, inclusive no Brasil, né? E ele diminui por 2 movimentos, basicamente. O primeiro movimento é o movimento em que, através desse incentivo que vem deste decreto do governo federal, que rapidamente ele é assimilado através de mecanismos de liberação de verba para governo estadual ou para governo municipal, em que você, de fato, para poder financiar essa obra com este dinheiro, você precisa ter esta obra, todos os competidores nesta licitação têm que apresentar obras com modelo digital. Então você pode dar publicidade e você garante que essa obra vem no preço certo e você pode acompanhar quem contratou a obra, pode acompanhar isso desde o primeiro momento. Então você detecta qualquer desvio em relação ao plano original no momento em que ele ocorre e não quando o contrato acaba, o dinheiro acaba, mas a obra não, né? Então você consegue dar publicidade e a própria população, que é a dona do recurso, pode avaliar se aquela obra está indo de acordo com o planejado ou não e cobrar dos seus governantes que tomem atitudes. Segundo ponto é que, a partir do momento que você tem a demanda por esta obra que vem dentro de um modelo digital, você tem que preparar a oferta. Então, construtoras que antes não estavam preparadas, projetistas que antes não estavam preparadas para oferecer um projeto desta forma, começaram a ter que concorrer com empresas menores, mais enxutas e que sim estavam, e perceberam que não tinham competitividade. O velho modelo do sobrepreço e da ineficiência, ele passou a ser não competitivo. Por quê? Porque a empresa menor que usa a tecnologia tinha uma visão muito mais clara de quanto de fato ia custar a obra, uma capacidade muito melhor de entregar no prazo. Então, para poder concorrer com essas novas empresas mais enxutas, as empresas tradicionais tiveram que fazer essa mudança também e estão fazendo essa mudança também. Então, hoje você tem demanda
e oferta dentro de um contexto digital que permite essa obra mais eficiente, mais limpa, né, que preserva a saúde do trabalhador e preserva também a capacidade de investimento em capacitação de mão de obra. Eu acho que as obras de metrô, elas não apenas têm que ser mais rápidas, mas elas têm que ser mais racionais também. Então eu particularmente, vou te falar aqui muito no pessoal, eu não consigo entender uma estação de metrô com tanto concreto acima da superfície. Enquanto você vai nos países desenvolvidos, nada mais é do que um buraco na calçada. Então, para mim, isso é a responsabilidade com a utilização do recurso público. Tá? Mas na construção em si, que é aquilo que nos interessa, que acontece debaixo da terra, eu te dou um exemplo, um processo de detalhamento do desenho e do projeto de um túnel de 2 quilômetros na França, quando mudou do processo tradicional para o processo digitalizado, né, com todo o escaneamento, simulações digitais e etc., este período de desenvolvimento deste projeto, ele saiu de 2 meses para menos de 2 semanas. Então, dessa forma, a gente sim tem tudo para conseguir ter obras cada vez mais rápidas, inclusive mais eficientes, que fazem com que aquele dinheiro investido em 1 quilômetro possa gerar 2 quilômetros, 3 quilômetros e assim sucessivamente. Quando você reduz desperdício de 40% para 5%, equivale a dizer que a cada 2 quilômetros você poderia ter construído 3. A gente tem feito uma série de trabalhos no sentido de preservação e reconstrução de patrimônio histórico. E o Museu do Ipiranga é um deles, é o mais recente, não é o único, nós fizemos isso também no Museu Imperial de Petrópolis, mas certamente o Museu do Ipiranga é o mais icônico. Então nós ajudamos a desenvolver o modelo digital do museu, a digitalizar todo o acervo para que esse museu possa ser visitado digitalmente e ajudamos o governo do estado em todo o processo de digitalização e controle da nova construção do museu, que foi entregue absolutamente no prazo dentro daquilo que havia sido planejado há mais de 2 anos atrás, que era a inauguração no dia 7 de setembro, que é o bicentenário da independência do Brasil. Nós realizamos recentemente um projeto na França, que foi a reconstrução ou toda a modelagem digital que viabiliza a reconstrução da Catedral de Notre-Dame. Então a catedral ela só pode ser reconstruída após o incêndio exatamente tal como era, nos mínimos detalhes, porque ela passou por um projeto como esse, de digitalização primeiro para depois você reconstruir. E agora nós também temos um projeto que também está sendo realizado junto com o governo francês, que é a reurbanização, o desenho de toda a reurbanização em toda a área ao entorno da Torre Eiffel, que é um projeto em que a Autodesk lidera e disponibiliza a plataforma para que vários escritórios de arquitetura e design e urbanismo em diversos países possam interagir para fazer então esse novo landscape de Paris. Se trata basicamente da mesma tecnologia que cria uma realidade que ela não existe, né? Quer dizer, uma realidade que ela existe aos olhos de quem ali está tendo essa experiência. Então, hoje, tudo aquilo que você enxerga numa tela de TV ou na tela do cinema que não existe de verdade, 99% de chance que seja feito com tecnologia da Autodesk, né? E esse mundo virtual, ele é o mundo virtual que existe para que você possa desenvolver essa tecnologia que se chama de metaverso, né? Só para você ter uma ideia, nos últimos 20 Oscars de efeitos especiais, não só os 20 ganhadores, mas os outros 60 competidores, na verdade competiram com cenas que foram integralmente geradas com tecnologia Autodesk. Então hoje nós sabemos e entendemos como criar algo com um nível de realidade bastante alto, sem que aquilo realmente exista, né? E o metaverso é isso, né? É você criar um mundo com o maior realismo possível, que não existe de verdade. E ali você vai interagir comercialmente, né? E a gente não sabe em que ponto isso vai estabilizar. Eu acho que para algumas coisas é extremamente útil você ter uma experiência de compra online, num varejo, com um nível de realismo muito maior do que um website de uma loja com foto de produto, é extremamente válido. E eu, particularmente, não sei se é muito válido pagar uma fortuna por um terreno que não existe, porque ele está ao lado de um terreno que foi comprado pelo Leonardo DiCaprio. Então, eu não sei em que ponto isso vai estabilizar, mas certamente vai trazer benefícios à medida em que você aumenta o realismo de uma experiência que você
como usuária de tecnologia, optou conscientemente por não ter fora da sua casa, né? Então, tudo que somar nesse universo é muito bom. É bom para quem tem a experiência, por exemplo, neste caso do e-commerce que eu citei aqui. É bom para quem, obviamente, fornece os produtos, porque com uma melhor experiência você consegue posicionar melhor o seu produto, né? E no final das contas é bom também para quem fornece toda essa infraestrutura tecnológica, porque é um serviço e um produto que vai acabar tendo demanda tanto do lado de quem consome quanto do lado de quem fornece. Eu acho que vai muito da consciência de quem usa a tecnologia. A tecnologia está disponível para ser usada e ela vai ser usada por pessoas mais e menos esclarecidas. Você não tem muito como prevenir isso. É como o seu acesso à mídia social, né? Ali tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que não são verdadeiras. Quer dizer, você investir para limpar este conteúdo e garantir que cada vez mais esse conteúdo seja mais real, com mais qualidade, é um esforço válido, é um esforço que certamente vai passar para esse outro lado, vai passar para o metaverso também, mas ele é um esforço que eu diria para você é um pouco de enxugar gelo, né? Então parte muito da consciência de quem consome essa tecnologia para fazer a sua própria pesquisa. Eu não acho que nenhum provedor de tecnologia sozinho consegue ter escala para frear um volume muito grande de pessoas que talvez tenham uma ideia diferente sobre o que pode ser feito com esse tipo de mundo. Então nunca nós vamos deixar de ter o consumidor da tecnologia como um ator chave e preponderante na sua própria escolha e na sua própria decisão do quanto ele quer checar a veracidade daquilo. Eu acho que vai ser muito difícil, porque o volume de coisas que não têm qualidade, ele é muito alto, né? Então, por mais que você tente limpar, existe um timing para isso. Então, por mais que um provedor de uma tecnologia, por mais que o provedor de um conteúdo que esteja utilizando o metaverso ou qualquer outra plataforma conscientemente invista muito para garantir que o seu conteúdo é um conteúdo livre, né, de fake news, muitas vezes isso demora um tempo até acontecer, né? Aquilo que aparentemente é uma verdade vai demorar um pouquinho até ser desmentido e eventualmente alguém consumiu só aquela parte que foi antes dessa checagem de realidade. Então cabe a cada um ter a consciência de, primeiro, saber que está navegando, né, num terreno ou num oceano onde informações falsas existem. E segundo, tomar suas próprias precauções antes de agir em função de um conteúdo que acabou de assimilar. Esperar um pouco, fazer a sua própria pesquisa, ver se foi publicado dessa forma, né, ver se vai ser desmentido. É muito parecido com aquele cuidado de você não dar o seu número de cartão de crédito para qualquer e-mail que te pede acesso, né? Se passando por um banco ou se passando por qualquer outra empresa. Eu acho que nunca vai deixar de existir esse tipo de cuidado. Nós produzimos o mundo, nós produzimos as ferramentas que faz com que você possa criar esse mundo virtual. Nós não fazemos o mundo virtual, nós fazemos as ferramentas com as quais você desenvolve o seu mundo virtual, né? Então o que nós procuramos fazer é cada vez mais garantir que os usuários dos nossos produtos tenham nome, sobrenome, e-mail, telefone e que interactuem conosco neste contexto da utilização da tecnologia. E, claro, sempre apoiando, né, através de mídia social, através de papers, através de artigos, né, o uso responsável da tecnologia. Agora, uma vez que essa tecnologia está contratada, a gente não tem muito como simplesmente escolher que tipo de utilização aquele usuário vai fazer dessa tecnologia, vai muito da cabeça dele, porque são tecnologias abertas, né? Ele pode construir um cenário de filme, ele pode construir um desenho animado, ele pode construir um mundo, uma loja virtual, ou ele pode produzir mentira, né? Não há como uma empresa de tecnologia garantir que isso não vai acontecer, a não ser apoiar, incentivar e pregar o uso responsável dessa tecnologia. A Autodesk, basicamente, ela tem investido nos 3 mercados. No mercado de engenharia, arquitetura e construção, a gente tem investido pesadamente nos últimos 6 anos. A gente cresceu nesse mercado nos últimos 5 anos 205%.
Isso considerando que no ano de pandemia o nosso crescimento foi zero, nós não reduzimos, não demitimos, pelo contrário, contratamos, mas o crescimento de receita ele foi zero. Mas este ano, com os 2 anos anteriores, os 2 anos posteriores, o crescimento foi 205%. Então, temos investido muito, temos capacitado gente. Importante dizer que toda a nossa tecnologia, toda ela, na sua versão full, ela é completamente gratuita para qualquer estudante de qualquer entidade de ensino filiada ao MEC, para qualquer laboratório, qualquer sala de aula de qualquer escola, faculdade ou universidade. Com isso, nós já temos mais de 2.000 parcerias com escolas no Brasil, 270 centros de treinamento e capacitação. Então, essa é uma forma que a gente tem de investir em quem vai usar a nossa tecnologia para fazer o bem lá na frente, né? Ou para conquistar o seu emprego, ou para progredir na sua carreira. Devemos começar a investir mais pesadamente na área de manufatura a partir do ano que vem, porque nós apostamos, não só o Brasil, mas a América Latina também, tende a ser, né, pós-pandemia, talvez um polo de produção, né, tende a ser uma região em que vai ser vista por produtores de manufatura como uma região a ser considerada, então queremos nos preparar para isso. E em mídia e entretenimento também, nós entendemos e acreditamos que o brasileiro é, antes de tudo, extremamente criativo, né? Então nós temos uma infinidade de desenvolvedores, desenhistas, gamers, e a gente aposta que esse vai ser um mercado de grande potencial de crescimento e de geração de valor e de geração de renda no Brasil. Nós já temos, com um grande cliente nosso da área de mídia, nós já temos um projeto em que a nossa tecnologia é usada para capacitar pessoas da comunidade que depois são contratadas por essa grande empresa, né? Isso porque, conforme você aumenta muito a utilização de tecnologia para a criação de cenários digitais, você se depara com o grande problema, que não há mão de obra capacitada para tal. Então você acaba trazendo gente dos Estados Unidos, gente da Europa, gente que trabalha em grandes estúdios, né? Então por que não produzir aqui? Então temos feito também esse tipo de parceria para capacitar a mão de obra local. E temos atuado, como atuamos no Museu do Ipiranga, como atuamos no Museu Imperial de Petrópolis, para exemplificar o valor que a nossa tecnologia pode trazer, com parcerias, acordos de cooperação técnica, acordos em que nós entramos com tecnologia, entramos com a mão de obra dos nossos próprios funcionários, para fazer, né, do Brasil um lugar melhor, utilizando e dando o exemplo de como isso pode ser feito com a nossa própria tecnologia. Burocracia, eu acho que ainda é o grande mal do nosso país, na minha concepção, do meu ponto de vista. Quer dizer, existem recursos, a gente arrecada muito, né? Existe a demanda, a gente vê claramente o que precisa ser feito, a gente vê alguns governos fazendo isso de forma séria, né? Mas a gente sente o quanto é difícil este caminho ser percorrido entre a intenção de alguém em fazer uma determinada obra, né, em pavimentar um determinado caminho para algo mais produtivo, e a efetiva contratação disso, né, e para mesmo da burocracia. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que olhar com lupa e mudar rapidamente. Qual